Olá, queridos alunos da IP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardenha. A partir de agora nós vamos nos encontrar, nesse canal, que são as nossas videoaulas. Estamos nos reinventando, em meio à pandemia do coronavírus, Momento aí bem crítico na saúde mundial, na saúde do nosso país. A gente sabe que é um momento até apavorador, mas não entremos em pânico. Se Deus quiser, os governos, junto com a população civil, nesse momento de conscientização, de isolamento social, nós vamos vencer essa doença e logo nós estaremos de volta nas nossas salas de aula, tá certo? Então, gente, aula de geografia, tá bom? O conteúdo abordado na aula de hoje é Islã e Política, tá certo? Esse conteúdo já foi abordado em sala de aula, em algumas salas, tá certo? Em outras não, mas a gente continua fazendo até uma revisão e também intensificando, aprofundando aí, o conteúdo para eu aplicar a atividade, para que vocês consigam resolvê-las, solucionar, as questões de uma forma melhor, com mais clareza, tá bom? Esse conteúdo, Islã e Política, ele faz parte da unidade Conflitos Regionais na Ordem Global, abordando aí a geopolítica, porque nós já conversamos em sala, a geografia do terceiro ano é a geografia que vai tratar sobre a geopolítica. Como nós já vimos, geopolítica é a área de estudo da geografia que trata as relações de poder entre as nações, certo? E o objetivo da aula de hoje, nós vamos entender o contexto geopolítico após a Guerra Fria, Todos os conteúdos que nós vamos abordar, os conflitos, as relações entre os países, entre os estados soberanos, vão ser todos, após o mundo, Guerra Fria. E a gente também vai destacar o islamismo e sua política regida na religião. E já de início, a gente começa conceituando islamismo, Então, gente, islamismo é uma religião monoteísta criada pelo profeta Maomé na Península Arábica. E, geograficamente falando, a Península Arábica é o berço do islamismo, E onde se localiza geograficamente, o sudoeste da Ásia, tá certo, meninos? E nesse território estão localizados os países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Kuwait, o Catar e também o Iêmen. Então, a Península Arábica engloba, geograficamente, esses países que eu acabei de citar, certo? Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a divisão do Islã. Na atualidade, o islamismo ele vai se dividir entre dois grupos, tá bom? Os sunitas e os xiitas. Os sunitas, Professora, o que difere, os dois grupos? Então, gente, o que difere vai ser justamente a escolha do califa. E o califa, Quem é o califa? Gente, o califa seria o sucessor do profeta Maomé, tá bom? É o líder, da comunidade muçulmana, tanto líder político quanto líder religioso. Então, vamos lá, gente. Os sunitas, eles acreditam que o califa, ele pode ser alguém com, digamos assim, com alguém preparado, alguém dotado de sabedoria, alguém conhecedor das escrituras. Então, pode ser alguém com sapiência, conhecedor principalmente das escrituras sagradas, e ele é designado, ele tem a tarefa de manter a paz e a justiça dentro da comunidade muçulmana, certo? Já
os xiitas, né? Os xiitas, eles acreditam que o califa, ele deve ser alguém, né? Que tem descendência direta de Maomé, tá certo? Então, eles acreditam que somente, né, um líder, né, com descendência direta de Maomé, ele pode estar sendo o califa, tá bom? Então, o mundo islâmico, na verdade, né, o islamismo ele vai estar se dividindo aí entre sunitas e xiitas. E nós vamos ter grupos, né, sunitas e xiitas aí em todos os países que eu citei anteriormente, né? Principalmente na Arábia Saudita e no Irã, tá bom? Então vamos lá para mais um ponto, né? Gente, o Islã na atualidade. Eu coloquei aqui algumas características, né, fortes do islamismo na atualidade. É a religião que mais cresce no mundo, tá bom? É a segunda maior religião na atualidade, né, no globo. A Indonésia é o maior país muçulmano. Não é um país que está dentro da Península Arábica, não é um país, né, que está dentro do berço do islamismo, mas é um país que, né, aderiu aí à religião islâmica, né, e é um país que a maioria da sua população é muçulmana. E também outra característica forte do islamismo na atualidade é que possui fiéis distribuídos por todo o mundo. A gente vai ter muçulmanos, né, islâmicos em todos os lugares do mundo, como por exemplo, né, nos Estados Unidos, que residem pelo menos 7 milhões de muçulmanos. Na Inglaterra, né, deixa eu ver aqui, no Brasil, né, no continente africano. É interessante, gente, que os muçulmanos, eles são a maioria da população em muitos países africanos e asiáticos, né? Outro ponto aí que a gente vai estar abordando é a disputa pela liderança, né, do mundo muçulmano, né, do mundo islâmico. Então, gente, a disputa pela liderança do mundo islâmico acontece entre a Arábia Saudita, sunita, e o Irã, xiita. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre, né, as características de disputa de liderança entre esses dois países. A gente vai ter aí, né, na Arábia Saudita, a capital islâmica, Meca, né? É interessante, pessoal, que, né, a Arábia Saudita é a sede do principal santuário muçulmano, né? E que Meca todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele tem que se dirigir, peregrinar para a cidade sagrada que é Meca, tá certo? Na Arábia Saudita a gente vai ter aí, né, os sunitas, os grupos sunitas, né, os califas sunitas. A Arábia Saudita, né, os sunitas, né, eles são mais tolerantes, têm uma abertura aí cultural maior para outras nações, são próximos de outras nações, principalmente aí, né, para os Estados Unidos, né, uma coisa diferente, né, do que acontece com o Irã. E 90% dos adeptos da religião, né, muçulmana, sunita, estão, né, na Arábia Saudita. E as características aqui da disputa, né, da liderança no Irã, do mundo islâmico. A gente vai ter uma expansão muito grande, né, dos grupos xiitas, das ideias xiitas, né, iranianas. Eles são mais tradicionais, mais conservadores. A gente vai ter aí 10% de adeptos, né? E lembrando, pessoal, que as ideias xiitas, elas vão surgir a partir da Revolução Islâmica de 1979, que acontece no Irã, certo? Liderada, né, pelo líder califa religioso, né, o líder religioso e político, o Ayatollah Khomeini, né? E o que foi a Revolução Islâmica? Então, gente, a Revolução Islâmica foi uma série de medidas, né, e proibições que acontecem aí no Irã a partir, né, de 1979. Deixa eu fazer assim um breve comentário. Gente,
A República Islâmica no Irã, ela vai ser instaurada em 1979, com a revolução que vai derrubar o governo pró-Estados Unidos, como, por exemplo, essas medidas que foram tomadas, músicas americanas, filmes americanos, séries americanas, né, vão ser proibidas dentro do Irã. Então, vai se cortar todas as relações com os Estados Unidos, né? Eles são bem, como eu disse para vocês, tradicionais. Eles dizem que os Estados Unidos propagam aí o pecado. E a gente percebe também que essas proibições, essas medidas, elas vão estar se estendendo principalmente para a comunidade feminina, né? Para as mulheres, né? Pois as mulheres até aquele momento já tinham conquistado aí muitos direitos iguais aos homens, e esses direitos eles vão ser privados, né, a partir da Revolução Islâmica. E a gente, né, uma das tradições que vai ser resgatada pelos xiitas, né, na tradição, na Revolução Islâmica, vai ser justamente a retomada, né, do véu. As mulheres vão ser obrigadas a usarem o tradicional chador, que é o véu para cobrir o rosto, tá bom? Então, gente, outro ponto que a gente vai estar abordando aqui é a difusão da fé. A gente sabe que, né, para o islâmico, para o muçulmano, né, eles devem estar atentos para que a ordem social corresponda aos princípios islâmicos. Então, eles se utilizam da jihad. O que é a jihad? Como eu escrevi aqui para vocês, a jihad, né, que para muitos, né, digamos assim, uma guerra, né, religiosa, é uma guerra santa. Na verdade, a jihad é o dever de todo muçulmano disseminar a fé, né, e defender o islamismo. Só que alguns grupos islâmicos fundamentalistas, eles se utilizam da jihad, né, violenta, né? E então, para alguns estudiosos, né, a utilização da jihad violenta, né, ele não é considerado, né? Porque eles dizem que o Alcorão ele vai permitir a utilização de vários métodos, né, para disseminar e para proibir, né, digamos assim, o pecado e outras religiões dentro, digamos assim, do território islâmico, né? Então, alguns estudiosos, né, já alguns pesquisadores dizem que o Alcorão ele não permite, né, a jihad violenta. Então, alguns grupos muçulmanos, tanto xiitas quanto sunitas, eles, né, se utilizam da jihad violenta, tá bom? Como, por exemplo, o Estado Islâmico, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente vai se encontrar mais adiante e a gente vai intensificar o conteúdo a partir das nossas videoaulas. Então, até breve. Um beijo e até a próxima.